Olá, quero estar com você num texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 31, que conta um contexto das perguntas de Jesus, né? Essa é mais uma pergunta importante que Jesus faz para Pedro, e é uma reflexão que eu quero fazer com você nessas perguntas de Jesus, que nesse texto aqui, Pedro está com seus discípulos num barco, e uma tempestade forte pega eles naquela embarcação, e Jesus vem caminhando sobre as águas. Você deve conhecer um pouco esse texto, mas Jesus vem caminhando sobre as águas. A princípio eles pensam que é um fantasma, pensam um monte de coisa que não deveriam. Depois Jesus se identifica e Pedro fala: Senhor, eu quero ir até onde o Senhor está, eu quero fazer o mesmo que o Senhor está fazendo, né? E Jesus fala assim: Pedro, vem sim. E Pedro começa a caminhar sobre as águas, e depois ele tira os olhos de Jesus e olha do lado e começa a afundar. E nesse momento nós vamos ler o texto aqui, que Jesus faz uma pergunta para Pedro, que diz assim: imediatamente Jesus estende a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé. Olha a pergunta de Jesus: por que você duvidou? Por que você duvidou? Então, esse contexto mostra um pouco a importância dessa pergunta, porque essa pergunta ela valeu para Pedro, vale para mim, vale para você, com certeza. Que muitas vezes nós estamos na frente de Jesus, que era o caso de Pedro, estava com Jesus à frente dele. Jesus disse a ele para ele estar caminhando na sua direção. Ele começou a caminhar na direção de Jesus, mas tirou os olhos de Jesus e teve dúvida. Começou a olhar aquela tempestade, começou a olhar o que estava acontecendo, né? Eu estou andando sobre as águas mesmo. Teve dúvida. E a dúvida, ela mina a nossa fé. Enquanto Pedro olhava para Jesus, enquanto Pedro estava focado em Jesus, ele não teve dúvida. Ele tirou os pés daquele barco, começou a andar em direção a Jesus. Mas quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. E comigo, com você, não é diferente. Cada vez que nós tiramos os nossos olhos de Jesus, nós afundamos. Então, não deixe que a dúvida entre no seu coração. Realmente creia, que a Bíblia fala assim: se creres, verás a glória de Deus. E é fundamental. E muitas vezes a nossa fé tem que ser maior do que a razão, tem que ser maior do que os fatos, tem que ser maior do que as circunstâncias. As circunstâncias de Pedro era: o homem não anda sobre as águas, né? Sem o apoio de alguma coisa não tem jeito. E era o que Jesus estava fazendo, e era o que Pedro também queria fazer. E Jesus falou assim: vem, você vai continuar, vai conseguir andar sobre as águas. E começou. Mas entrou a dúvida no coração de Pedro, e Jesus faz essa pergunta para Pedro: por que você duvidou? E eu pergunto para você: por que você tem duvidado do que Deus pode fazer? Às vezes é algo impossível. Aqui era algo impossível. Andar sobre as águas era algo impossível para o homem, mas para Deus não. Então, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Isso é nossa fé. Nós cremos além da razão, nós cremos além das circunstâncias, nós cremos que Deus é o Deus do impossível. E isso é o fundamento da nossa fé. É por isso que Jesus faz a pergunta para Pedro: por que você duvidou? Não duvide daquilo que Deus pode fazer, porque quando nós duvidamos, nós deixamos de crer no impossível. Nós deixamos de crer naquilo que a ciência não pode explicar, naquilo que a razão não pode explicar, e aí sim fica difícil, porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Reflita. Muitas vezes nós temos duvidado, achando: isso aqui é muito difícil acontecer, é grande demais, isso aqui é impossível. Nós temos que realmente colocar a nossa fé em ação e realmente crer no Deus do impossível. É impossível aos homens, mas para Deus nada é impossível. Amém? Vamos orar? Obrigado a Deus por essa breve meditação. Pedimos a Ti que essa palavra ela encontre um lugar seguro em nosso coração, que nós possamos realmente colocar a nossa fé em ação e crer acima das circunstâncias, crer acima das razões, crer de todo o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está vendo, assistindo esse vídeo. Senhor, esteja, Deus, fortalecendo a nossa fé. Nós oramos a Ti com gratidão, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Se você gostou do vídeo, compartilhe e nos siga nas redes sociais. Graça e paz.